Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Muito bem. Já está conosco, diretamente de Corumbá, o técnico do corumbaense, Lúcio Borges, para bater um papo com a gente sobre o trabalho no Carijó da Avenida. Lúcio, bom dia, você me ouve bem? Bom dia, estou ouvindo bem. Lúcio, prazer tê-lo aqui mais uma vez no nosso Giro Esportivo. Queria que você fizesse uma análise aí do que foi essa primeira fase do corumbaense na competição. Tá bem, o prazer é meu falar com vocês. E tivemos uma primeira fase difícil, como era esperado, competição muito equilibrada. Falei no começo que esse ano o campeonato tinha algumas novidades, atletas, comissões vindo até de outras praças, isso poderia mexer um pouco na engrenagem da competição. Arrancamos com alguma dificuldade a nível de placar, de classificação, mas sabíamos que o trabalho vinha sendo bem feito, foi bem planejado, foi bem feito. E aí conseguimos aí na reta final da primeira fase, obter as vitórias, a pontuação que a gente precisava para passar de fase, cumprindo o primeiro objetivo nosso, que era a classificação. Ô Lúcio, nós tivemos um caso lamentável que foi de violência do torcedor corumbaense contra jogadores, a própria comissão técnica, e eu até falei que para mim é bandido quem fez aquilo. Tentar invadir da forma como eles tentaram, é bandido que faz. E poucas vezes na vida, na história do futebol, a gente viu uma direção manter uma comissão técnica depois de um caos desse. Geralmente, há uma troca de comissão técnica e o presidente Kiko Ribeiro falou não, a culpa não é da comissão técnica. Eu gostaria que você falasse desse momento, se você já tinha passado por isso na sua carreira, e como é que foi a credibilidade junto à direção da continuidade do trabalho. É muito importante que a diretoria tenha respaldado naquele momento o trabalho, porque eu digo que quando as coisas estão dando certo, quando as vitórias estão acontecendo, é fácil para todos os entes envolvidos no futebol se relacionarem bem. Então, com as vitórias, tudo fica bonito, tudo fica simples. E quando você soma apenas um ponto nos 3 primeiros jogos, sendo 2 deles em casa, e aquela vitória, aquela derrota, aquela virada, né, que a gente sofre ali, desastrosa contra o Bataguaçu, de fato a diretoria foi não só muito firme, como ela foi coesa em entender que o trabalho vinha acontecendo. É claro, ele precisava significar também resultado, senão não adiantaria. O que sustenta no futebol é resultado, né? Mas, então a diretoria foi muito firme, o presidente, o René e todos os membros da diretoria foram muito firmes, apostaram que o trabalho daria o resultado que a gente estava trabalhando para produzir, e isso foi determinante na competição. Quanto à atitude de pessoas, eu assim, até prefiro não comentar. Eu reconheço muito o nosso torcedor da arquibancada, ele vem, ele apoia, ele de fato torce pelo clube. As pessoas que estão ali na arquibancada estão sempre incentivando com os seus instrumentos, bandeiras ou com a voz, né? Incentivando, mandando energias positivas para dentro do gramado. E um treinador, ele precisa isso, gerenciar as coisas que são relativas ao departamento de futebol e ao gramado da competição. Outras questões, assim, elas atentam até contra a própria instituição, foge um pouquinho da minha alçada aqui nesse momento comentar a esse respeito. Muito bem, Odair Martimiano está conosco também no Giro Esportivo. Odair, bom dia, sua primeira pergunta para o técnico Lúcio Borges. Abre o microfone, você abriu a câmera, você inverteu. Aí. Exatamente, hoje eu estou de aparelho diferente. Mas bom dia, Thiago, bom dia ao professor Lúcio. Bom dia. Parabéns pela campanha, né? A gente sabe das limitações, da dificuldade que o corumbaense enfrentou nessa jornada. Mas agora, primeiro objetivo concluído, né? Permanecer na Série A e classificado. O que esperar do corumbaense nessa reta final? Primeiro objetivo, isso era a classificação. Nós trabalhamos bastante desde o começo para montar um elenco que fizesse jus à competição, tanto na questão técnica quanto na questão disciplinar. Sabemos que é um torneio, na verdade, porque é muito rápido a competição, o torneio, mas ele é muito peculiar, porque é um estado de grandes dimensões, isso implica aí viagens muito longas. Nós, no sorteio, ficamos dentre os clubes que jogariam apenas 4 jogos em casa na primeira fase, então tudo isso tem que ser levado em consideração. E aí nós fomos felizes em montar um plantel que responde bem ao trabalho, que se recupera rápido porque é de profissionais comprometidos, disciplinados,
E conseguimos aí, fomos felizes de conseguir não só a classificação, como a classificação em terceiro lugar. Agora é aquilo, eu sempre disse que a nossa meta é recolocar o clube no cenário nacional para a temporada do ano que vem. Isso implica estarmos nas cabeças da competição. Muito provavelmente, pela divisão das vagas da CBF, tenhamos que ir à final para que isso se concretize. Jamais desprezando os adversários ou desmerecendo a força deles ou subjugando a força dos adversários que nós vamos enfrentar, mas nós temos que ter consciência da tradição do clube que a gente representa e daquilo que a gente construiu de bom a nível de time na competição. Ser resiliente no momento em que você é testado e que os resultados não vêm também é uma virtude. Muitos debandam nesse processo. Muitos times bons se perdem porque os resultados imediatos não acontecem, as pessoas envolvidas não têm ali a sabedoria para manter a serenidade, para confiar no projeto, para confiar no planejamento que foi feito. Então isso também é virtude, ter serenidade para passar pelos momentos difíceis, manter a rota, mesmo quando parece que o horizonte sumiu aos olhos, né? E nós tivemos isso, construímos ali bastante coisa positiva na primeira fase, não à toa os últimos 6 jogos são de invencibilidade, os últimos 2 são sem sofrer gols, então temos assim bastante coisa positiva construída. Agora é lutar bravamente para passarmos dessa fase, um adversário difícil, Dourados, lutar bravamente para passar pelas meias finais, de forma que possamos ir à final e conquistar aí mais um objetivo, que é o calendário nacional para o ano que vem. Nós estamos conversando com o técnico do Corumbaense, Lúcio Borges. Lúcio, Paulo Bento manda aqui a sua pergunta para você. Primeiro ele afirma, baita técnico. Pergunta para o mister se ele acredita que para o melhor desempenho dos atletas, os jogos em Corumbá e região seria melhor que fosse após as 18 horas. O Lúcio, você falou da questão de distância, né? A gente passou um apuro, nós, com a nossa equipe, passamos um apuro de demora em estrada, e a gente sabe que o atleta dentro do ônibus, ele desgasta demais pelo tamanho que tem os atletas, ele não descansa. Eu queria que você falasse sobre esse tema também, e sobre essa questão do horário que o Paulo Bento falou. Eu gosto do horário das 18 horas do jogo em casa, acho que já é uma tradição aí no clube, é um momento que o trabalhador consegue também deixar o serviço e vir prestigiar o clube e também não compromete ali suas tarefas familiares, afinal, sábado é um dia que as pessoas também dedicam uma parte aí para estar com as suas famílias. Aliás, é bom que as famílias, né, venham ao estádio, ocupem o estádio, para que possam prestigiar o clube da cidade, que é mais do que um clube, né, é o embaixador de uma cidade, de uma região. Com relação às viagens, é isso, nós viajamos aí muitos quilômetros, nós somos o clube que mais viaja por estar na extremidade do estado, são viagens de fato longas, sem sinal de internet em boa parte do deslocamento, e jogamos 7 jogos nos primeiros 21 dias da competição, mas com um elenco enxuto, né? Então é importante que tenha tido esse planejamento de recuperação dos atletas, de entender ali quem tinha alguma limitação para que não perdêssemos. Então nós somos o clube que tem o departamento médico menos frequentado da competição, trabalho muito bom de preparação física, e mesmo os atletas que foram para o departamento médico voltaram no menor tempo possível, plenamente recuperados, trabalho muito bom do departamento médico. Tudo isso é fruto de um planejamento inicial. Por isso que, assim, embora a paixão mova o futebol, e precisa que ela exista, a paixão precisa ficar para o lado de fora do portão do estádio. Do portão para dentro tem que ser a razão, o conhecimento, o planejamento, e esse sim não pode flutuar ao sabor do vento. Sobretudo nos momentos de maior dificuldade, é onde tem que se agarrar o planejamento e ver ali, né, eventuais ajustes de rota, foi o que fizemos, para que se garanta aquilo que a gente planejou no começo. Odair Martimiano. Senhor, agora, por curiosidade, o senhor é de qual região do Brasil? Eu? É. Eu sou paulista. Paulista. E esse calor de Corumbá, como que é? Em São Paulo a gente sabe que é bem quente também, mas não é seco, né? Não tem esse clima pesado. Como que foi para o senhor adaptar nesses 2 meses, 3 meses que o senhor está aí em Corumbá? Para mim até não é tão difícil. Encontramos esse calor que só em Aquidauana, no dia que nós jogamos lá, que realmente estava o mesmo calor de Corumbá. Para os atletas, leva alguns dias a mais mesmo, os que são oriundos do Nordeste, Norte, regiões quentes do país, dizem que aqui o calor é diferente. Mas já estão todos adaptados, né? O calor para nós e para o adversário também, quando vem jogar. Então, creio que com 3, 4 dias na cidade, o atleta consiga se adaptar à temperatura. Lúcio, a nossa equipe analisa que o trabalho é muito bem feito pela comissão técnica,
bem executado pelos jogadores, porém há uma limitação técnica no elenco do Corumbaense, na nossa opinião. O próprio presidente Kiko Ribeiro admite essa limitação. Chegará alguém para o mata-mata, lembrando que até sexta-feira pode ser inscritos jogadores. A gente sabe também que o Corumbaense, segundo o próprio presidente, tem um orçamento muito reduzido para o Campeonato Sul-Mato-Grossense. Mas vai chegar alguém para essa reta final? Nós tínhamos uma limitação, na minha concepção, de número, né, de número de atletas, não técnica. Nós tínhamos um elenco enxuto, mas de atletas muito bem selecionados. Então, realmente, por exemplo, semana passada, em vários treinos da semana, nós tínhamos 16 atletas de linha para fazer o treino, e aí eu tinha que completar com membros da comissão técnica. Mas não era uma limitação técnica, era uma limitação, de fato, de quantidade de atletas. Nós contratamos 4 peças que já foram inscritos, né, já, inclusive estiveram disponíveis para o jogo do fim de semana, atacante, 2 volantes e um zagueiro, e estamos no mercado para trazer atletas que a gente precisa e que atendam ao nosso requisito, né, porque eu sempre falei em todas as entrevistas que nós não iríamos contratar por número, para encher o elenco. Nós estabelecemos uma régua, sabemos da dificuldade de se convencer um atleta a vir jogar na competição no momento em que a gente está concorrendo com todos os estaduais do Brasil. Então nós sabemos dessa situação, mas trouxemos peças boas, né? Vários atletas que já tinham atuado no estado, outros que estão jogando aqui pela primeira vez, mas que entenderam a realidade do futebol, o estilo de jogo, o estilo da competição, e estão, né, representando bem aí o projeto que a gente precisa. Estamos atentos ao mercado. Se houver mais alguma peça que nos atenda e que se enquadre nesse quesito, nós traremos. Ô Lúcio, teve uma polêmica aí sobre o cartão do Cauã no domingo, né, na expulsão dele. O Cauã disse que não tinha amarelo, que foi feita a identificação errada, e ontem eu falei com o Paulo Henrique Volcop sobre isso. O Volcop até mandou o vídeo que tinha dado o cartão amarelo anterior ao Cauã. Queria que você falasse da ausência desse jogador por pelo menos um jogo, porque toda expulsão vai para julgamento. E em relação à base do Corumbaense, que tem trabalhado nas competições sub-17, se você conseguiu promover os jovens aí no trabalho do Carijó. Quanto ao árbitro, o cartão de fato existiu. A arbitragem desastrosa. Eu creio que os juízes, eles não podem menosprezar onde eles ganham o pão. Ele vai apitar no Brasil porque ele começou aqui no estado. Ele não pode ter um comportamento quando ele vai apitar um jogo de Copa do Brasil, um jogo que na concepção dele é mais relevante, e chegar aqui no estado ele levar o jogo de outra maneira. Então, assim, ele mandou o vídeo para você e eu mandei o vídeo para a federação de uma série de lances que são momentos em que ele oscila o critério. Eu costumo dizer nas reuniões que eu participo de planejamento de competição, reuniões de federação, telefonema para chefes de arbitragem, que o árbitro precisa ter o mesmo critério de um jogo para o outro e o mesmo critério dentro de um mesmo jogo. E o problema é que os árbitros, eles oscilam o critério dentro do mesmo jogo. Então tem um lance que no primeiro tempo não é falta. Aí o atleta faz o mesmo lance no segundo tempo, é falta. Dali a pouco é falta e amarelo. E aí, assim, não há Cristo que tenha bola de cristal aqui para adivinhar o humor do árbitro a cada 15 minutos. Outra coisa, o árbitro vai até o meu banco e fala: a próxima vez que eu vier aqui não vai ser para coisa boa, vai vir para te expulsar. 5 minutos depois, o abençoado que estava fazendo o jogo ali, da condição de quarto treinador interino, que tinha caído todo mundo, ele invade o campo lá 20 metros, o juiz com medo, provavelmente pela compleição física do rapaz, o tira cordialmente do campo, não dá cartão amarelo, não dá vermelho, quer dizer, isso é uma palhaçada. Eu sinceramente nunca vi. Ontem liguei na federação e falei, então assim, certamente esse rapaz não faria isso no jogo de Copa do Brasil e no jogo de Brasileirão. Então ele não pode levar mais a sério lá, considerando que ele sabe apitar, ele não pode levar mais a sério lá do que no nosso estado, entendeu? Eu sei que o ser humano está passivo de erro, ok, omissão não. Se o profissional tem escudo CBF para apitar jogos de maior relevo, é porque ele foi preparado e ele tem que executar aquilo que ele foi preparado. Não adianta ele fazer política no jogo, coitadinho, porque o cara está caindo. Costa Rica está caindo porque não se planejou bem. Rasgou dinheiro, tem um campo absolutamente impróprio para a prática de futebol profissional, combinou conosco um treinamento que eu tenho direito pelo regulamento e fez de forma ali, quis ganhar na mão grande de forma que a gente não treinasse. O restaurante na cidade que pedimos ali o cardápio específico para o jogo, fingiu que não escutou, talvez, sei lá para quê, para atrapalhar nosso planejamento. Então, um camarada desse tem que cair mesmo, passar pelo purgatório de um ano na Série B, porque clubes de Série A
não podem estar sujeitos a esse papel. Isso é responsabilidade, é profissão, envolve dinheiro, envolve investimento milionário se somam as equipes, né? Envolve muita coisa e as pessoas têm que ter responsabilidade nos seus projetos aí. Se não tem condições de tocar a estrutura de uma primeira divisão, tem que passar pelo castigo da segunda para tentar voltar de forma mais profissional. O Andrade tomou realmente o cartão, é uma peça importante, tomou o segundo, justamente pela oscilação de critérios do árbitro na partida. Nós temos um elenco qualificado, acharemos ali o seu substituto que desempenhará da melhor maneira o papel no jogo que ele vai estar fora. Ô Lúcio, desculpa, mas todo mundo está percebendo a sua irritação. Faltou respeito do Costa Rica com você ou com o Corumbaense? Todas as equipes elas têm direito de realizar um treinamento no estádio, isso está no regulamento. Então eles não responderam aos nossos contatos ali para marcar esse treinamento, nós informamos o horário e quando chegamos lá eles disseram que estavam treinando naquele horário também, de forma que ou inviabilizasse o nosso treino, ou que eu tivesse que treinar à tarde, quer dizer, diminuindo o meu tempo de recuperação para o jogo, entendeu? Aí achamos ali outra alternativa, nos mandaram lá para a roça que eles chamam de CT deles lá, e aí treinamos lá. Mas o gramado, aí quer dizer, nós não tivemos a informação mais importante do jogo, que é que a gente ia jogar num pasto de rodeio. Então, assim, por 20, eu tive que parar o jogo e com 20 minutos reajustar a minha estratégia, porque não tinha jogo, entendeu? O pior gramado disparado que nós jogamos na competição. Então, assim, e aí o restaurante, né? Falei, já vou reclamar na federação também. Restaurante, já sabemos como é a alimentação pré-jogo. Chega lá, poxa, houve um pequeno atraso aqui na mistura de vocês, daqui meia hora tá pronto. Não é meia hora. Num dia de jogo, estou falando de questões de 5 minutos e que tinham sido combinadas no dia anterior. Então, se as coisas têm relação umas com as outras, eu não sei. Não posso ser leviano de afirmar. Mas posso dizer que uma somatória de fatores parece que era para tornar o jogo ali, para tentar desviar o foco de onde que é o campo, e trazer para o extracampo. Esse tipo de coisa não pega quem é experiente como eu sou. Então, assim, soubemos ali lidar, consertar as situações, não perder o foco para o jogo, que era um jogo extremamente difícil, né? Não à toa eles ofereceram ali um bicho gordo para que o time deles conseguisse se manter na divisão, mas nós fizemos uma partida feliz, uma partida, soubemos ali suportar, é um time, isso também é uma virtude, o time saber ser forte no momento em que ele está em desvantagem, né? E a desvantagem numérica é importante, e conseguir a classificação, que era o nosso objetivo principal da viagem. Deixa eu mandar um alô aqui, o Ângelo Araújo está na escuta, o Diego Zanata na audiência, sempre ligado. Para a roça, essa foi pesada, Ademir Lucas também, repercutindo o negócio da roça. Diego Zanata deveria ter punição em casos como esse que não cumprem com o mínimo que foi estabelecido. Ô Lúcio, desculpa, Odair, Lúcio, você ficou pistola e acabou não respondendo a minha pergunta sobre a base. Você conseguiu promover alguém, Lúcio? Me perdoa. Sim, no momento que a gente chega, eu incorporo vários atletas da base do clube aqui, e muitos deles deixam de vir aos treinos ou deixam de vir em definitivo aos treinamentos. Eu sou um cara que trabalhou a maior parte até hoje da minha vida na base, e eu prezo primeiro pela disciplina. Então você precisa ter uma disciplina, até porque, assim, futebol profissional, o nome já diz, é um contexto todo diferente. Talvez tenha faltado aos jovens da cidade aproveitar a chegada de um treinador que vê muito a base. Eu vejo muito a base. Em todos os clubes que eu chego, eu lanço jogadores da base. Só que isso não é feito por obrigação. Isso é feito a partir de um processo natural, né? Chego nos lugares, valorizo a base, quero conhecer quem são os jovens, quero conhecer quem são as comissões, qual o método utilizado ali para poder formar jogadores. Sei da qualidade desta região para formar jogadores de futebol. O Corumbaense, até pela geografia, ele pode explorar aqui toda uma região, né, e trazer para cá os atletas que são dessa região, e não tem outras opções de clubes próximos aqui para que possam jogar, mas isso tem que ser pautado primeiro num processo de disciplina. Então, assim, nós arrancamos com vários atletas da base, da cidade, trabalhando, não houve dispensa desses atletas, mas hoje temos somente 2 trabalhando com o clube, e esses 2 têm sido valorizados. Um entra bastante na partida, nas partidas, é o Donato, é um atleta de técnica, tem bastante coisa ainda a ser refinado, até costumo brincar com ele que se ele trabalhar 1 ano aí comigo, com a minha comissão, ele tem bastante a evoluir, ele tem um dom que já é dele, né? E aí preciso entender depois qual é o projeto pessoal dele. E tem outro atleta que é bem jovem, que é o Adriano, ele fez recentemente 16 anos, é um atleta assim que a gente viu com bons olhos desde o começo do trabalho,
é um garoto ainda, mas o fato de estar trabalhando junto com um profissional vai dotando de ferramentas que ele dependeria de 3, 4 temporadas na base para que ele tivesse o que de repente ele consegue ganhar com 3, 4 meses trabalhando entre atletas de experiência, de bagagem, como os que nós temos aqui no profissional. Odair Martimiano. Professor, ficou claro, né, a revolta, a indignação lá com Costa Rica e também com a arbitragem. O Corumbaense pensa em vetar algum árbitro para esse jogo decisivo? Eu acho que até não é essa a questão. Ontem eu falei na federação e eu tenho sempre essa liberdade de fazer esse papel. Eu sei que existem os canais oficiais de clube e federação se conversarem, mas eu acho que sempre é importante o profissional que faz o dia a dia ali, o treinador, ele está em contato com a federação. Quando nós vamos fazer a licença de treinadores, tem uma manhã todinha na CBF que é dedicada a 1 ou 2 árbitros irem conversar com a gente. Quer dizer, os árbitros estão inseridos no processo de formação do treinador do Brasil, mas o treinador não está inserido no processo de formação dos árbitros. E é importante porque as duas coisas se conversam e se relacionam, né? Então eu preciso isolar a paixão. Paixão fica para a torcida, para quem é de fora. Eu preciso falar sempre com a razão. Por isso eu nunca falo no dia que aconteceu o jogo. Aquele dia você precisa baixar a temperatura, né? E outra coisa, eu já elogiei árbitros em dia que eu perdi jogos. Então, também eu não falo em função do resultado da partida. Creio que não seja questão de vetar árbitros. Só que a gente tem que, de certa forma, se posicionar, e é isso que eu faço, porque eu tenho visto que nessa competição parece que quem grita, de alguma forma, consegue alguma vantagem ou consegue algum espaço que ele não deveria ter. Né? Ou dentro de campo, ou fora de campo, ou grita mais e daí, ou invade o campo e daí o juiz, sei lá, fica com medo e aí não tira. Então eu preciso garantir, enquanto treinador, que o meu projeto, né, o clube que eu comando, o projeto que eu comando, tenha o mesmo tratamento dos demais, independente se o A ou o B gritam mais ou menos, entendeu? Não pode ser isso que influencia. Ô, Lúcio, esse programa aqui ele é extremamente democrático, cada um fala o que quer, inclusive o torcedor. Tem torcedor aqui pedindo para você falar sobre a situação do Arthur Marinho, porque tem muita reclamação também quando o torcedor vai ao estádio Arthur Marinho. Houve alguma melhoria ao longo do campeonato, Lúcio? Eu precisaria que fosse mais específico com relação a essas reclamações, o que propriamente falta, né, no equipamento para que eu pudesse, embora não seja a minha área, para que eu pudesse me posicionar. Perfeito. Alberto Floriano aqui está falando do Arthur Marinho, o Elias de Souza, a gente fala aqui sobre o Arthur Marinho, mas, galera, com todo respeito, o técnico tem que falar do jogo e do que antecede e precede o jogo, né? O pessoal não entende. Essa pergunta aqui cabe ao presidente Kiko. Ô, Lúcio, obrigado, viu? Obrigado pela atenção. Vai repercutir muito a sua reclamação, tenho certeza disso, como já está repercutindo. Uma boa sequência no trabalho, grandes jogos aí nas quartas de final. E para fechar, Operário. Se passar, é o Operário. Tá vislumbrando um grande duelo ou não tem como ainda, Lúcio? Não, de forma nenhuma, imagina, eu preciso pensar absolutamente no Dourados, porque é uma equipe forte, grande, que passa por oscilações também na competição, e isso faz com que o terreno que a gente vai ter ainda seja uma terra movediça. Ainda não sabemos propriamente o que vamos nos enfrentar, lembrando que ainda estamos numa semana de janela aí de contratações, né? E com relação assim ao geral, não é irritação do treinador, até hoje eu já estou bem distante do jogo e da temperatura do jogo, só que nós somos profissionais. Então eu sou um cara humilde, simples e muito trabalhador, todos os dias, o dia que estou ganhando e o dia que estou perdendo, sou sempre a mesma pessoa. Se perguntar para todos os atletas, o meu discurso, o meu bom dia, o meu humor, ele é sempre o mesmo, todos os dias, eu não vario isso, mas eu preciso estar atento e não posso ser ingênuo de entender que, de repente, no contexto que eu estou inserido, se tem gente que é mais gritão, se tem instituição que quer fazer por outra forma, aí também eu preciso ter a minha autoridade no sentido e impedir que isso prejudique o nosso trabalho. Então, assim, eu quero que fique claro que eu não menosprezo outros clubes, mas eu reconheço quando uma instituição quer se valer de ferramentas fora do regulamento para, de repente, ter alguma vantagem ou atrasar a caminhada do adversário. Isso eu não permito. Isso eu não permito, isso eu denuncio na hora e isso eu denuncio depois, como eu já denunciei na entrevista pós-treino lá no campo. Eu falei sobre as situações ali, né, que envolveram a logística da partida e a reflexão que eu fiz acerca de quem talvez precise se reinventar aí para estar numa primeira divisão, mas que não confundamos isso com a minha personalidade, que sou um cara humilde,
a humildade que pauta o nosso trabalho, sempre digo aos atletas, não temos pavão nenhum para abrir em função de termos conseguido uma reação aí no campeonato, porque nós sabemos quantos obstáculos nós tivemos e quanto nós sofremos aí ao longo do certame a nível de pontuação. Humilde, simples, como sempre sou, e muito focado no trabalho, que também é uma característica do meu grupo aqui. Aproveito e agradeço aí a oportunidade de estar falando com vocês mais uma vez. Ô Lúcio, só um pouquinho. É porque você tocou num assunto importante aí, eu não posso deixar você ir embora sem te perguntar. Tá desde ontem rolando na rede social oficial do Aquidauana, e a gente denuncia aqui há muito tempo o comportamento do presidente do Dourados, Marcos Araújo, que ele não é contido pela arbitragem, nem pelo delegado, nem por ninguém no estádio Douradão. E tem uma imagem ele pressionando a arbitragem na volta para o segundo tempo no jogo contra o Aquidauana no final de semana. Você já conversou com o Kiko sobre a postura que o corumbaense vai ter que adotar para coibir essa situação lá no Douradão domingo? Eu até, assim, tem algumas situações que, em função da correria aqui, o dia a dia do departamento de futebol realmente não parece, mas é muito corrido. Tem situações que a gente acaba ficando sabendo por cima. Eu, de fato, soube de alguma coisa nesse sentido, não propriamente dos detalhes. Agora, assim, existe um regulamento, existe uma credencial, tem pessoas que podem e tem pessoas que não podem estar no campo, e da minha parte, enquanto treinador, embora a minha função seja gerenciar os processos do jogo, toda vez que eu detectar uma irregularidade na partida, a minha sugestão para o quarto árbitro vai ser pare a partida até que a situação se resolva. Ou se não, que se faça um registro. Inclusive, eu disponho aí de 2 câmeras que eu filmo o jogo de cima de 2 câmeras, eu acabei de incorporar mais uma para filmar ali no banco, porque muitas vezes também acontece alguma advertência, alguma expulsão, e se coloca na súmula aquilo que se vem na cabeça, né, sendo verdade ou não. E o árbitro, assim como o policial, na esfera civil aí, ele goza da presunção de verdade. Então ele fala alguma coisa e cabe ao outro lado provar que ele não cometeu aquilo. Então eu procuro sempre me resguardar de todas as formas, afinal, à medida que passamos aí para os mata-matas, a régua sobe, todo mundo muito, né, com muita vontade de ganhar a competição, e creio que assim não podemos perder nos detalhes. Espero, não só com relação a esse episódio aí que o Aquidauana denuncia, mas que não se tenha de nenhuma forma influência externa, tentativa de se ganhar no grito, e nem de se antecipar alguma coisa, né, algum cenário para o jogo, de forma que a arbitragem se sinta em dívida com alguém. Não, a arbitragem tem que vir tranquila, fazer um trabalho isento, aplicar aquilo que ela é treinada para fazer, independente do jogo que ela acha ser maior ou menor. Valeu, Lúcio, obrigado, viu? Senhores, muito obrigado. Um ótimo dia. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.